Vocês curtem os Vingadores? Já assistiram? Cara, você tava maratonando pra não ouvir spoiler hoje. Eu acho que todo mundo numa fase da vida já ouviu falar de algum Vingador, né? De algum super-herói. Da turma dos Vingadores. Bora, bora, minha filha. Já tô com a roupa de ir. Vamos embora. Eu sou, desde criança, eu gosto muito dos heróis da Marvel, que são os heróis dos Vingadores, né? Nunca assisti esse Klaus, eu não acredito. Nunca na vida, assim, nenhum desenho. Nunca li nenhum gibi. Eu sou do tempo de gibi, né, Maria? O menino hoje, se falar em gibi, eles brigam com a pessoa, é HQ. Ah, ali era gibi mesmo. Aí eu sou bem fã das histórias deles. Eu acho que tu já curtia mais aquelas histórias da concorrente, né? Que é da DC, que é o Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, né? Eu sou uma geek, né? Que os nerds adorariam. Que eu gosto dessas coisas de nerd, de CDF. Os X-Men são da Marvel também. Eu li e assistia muito também. Mas eu acho que Homem-Aranha você conhece, não é possível, né, Gláucia? O Homem-Aranha, pelo menos, tu já assistisse algum daqueles filmes que tem várias trilogias, que tem tanto Homem-Aranha agora que parece que vão juntar tudinho num filme só agora, pra fazer. Só um filme do Homem-Aranha, desse novo Homem-Aranha. Boa Noite, Diana. E todos os Homens-Aranha vão entrar nesse filme. Infelizmente, parece que a que faz Gwen Stacy não vai participar. Meu personagem preferido do Homem-Aranha, porque ela tá grávida, a atriz. Também amo Homem-Aranha também. Aí ele já, esse novo agora, ele vai fazer o terceiro filme, né? Aí vai ter o Tobey Maguire, que foi aquele primeiro Homem-Aranha, a Mary Jane, o espetacular Homem-Aranha, que eu não esqueci o nome dele agora, é o Garfield, alguma coisa Garfield o nome dele. E tinha a Emma Stone, que era a Gwen Stacy, que pra mim é o personagem principal dos gibis. Eu preferia a Gwen do que a Mary Jane, mas ela tá grávida, aí ninguém sabe se ela vai participar do filme. Mas vai ser massa, todos os Homens-Aranha. Vai ser estilo, quem assistiu o Homem-Aranha no Aranha-Verso, ele vai ser um filme de várias... meu Deus, agora eu esqueci. De várias realidades, né? Tem um nomezinho. Aí vai ter vários Homens-Aranhas. Em cada realidade vai ter um Homem-Aranha diferente. Vai ser top, né? Vai ser legal. E aí eu quero saber de vocês, assim, dos Vingadores. A gente veio hoje aqui falar de um tema. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Ai, quase que eu derrubava tudo vocês aqui. A gente veio falar hoje de um tema. Como é que chama? Dimensões, várias dimensões. Porque o Homem-Aranha no Aranha-Verso é um desenho, né? Ele, inclusive, até ganhou o Oscar. Ele é muito bom. Eu achei ele muito bom, mas tem quem diga que ele ganhou o Oscar porque foi o ano que Stan Lee morreu, né? Que foi o criador dos heróis da Marvel. Mas eu achei ele muito bom. E a história do Homem-Aranha no Aranha-Verso é exatamente que existem várias dimensões. E aí eles se encontram, vários Homens-Aranhas diferentes. Então eles vão transferir essa história para o filme. Aí vai ser várias. Voltei? Acho que eu voltei. Deu uma pausa aqui. Então, tô com algum problemazinho na internet. Eu voltei aí pra vocês, gente. Dê um sinal de vida aí, que vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Como tá caindo, pessoal? Tá ok?
Voltou, não foi? Pronto. Porque deu 2 pausazinhas aqui no meu vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre frustração e superação. E eu vou transferir, assim, a gente vai fazer a comparação com o filme, com alguns personagens, e a gente vai transferir esses exemplos deles, da forma que eles lidaram com a frustração e a forma que eles superaram ela, para nossa carreira, nossos sonhos. Obrigada, auxiliadora Elisângela, pelo retorno. Ótimo. Certo? E de ontem pra cá, eu coloquei alguns personagens. Pra quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece, mas eu vi uma pessoa assim que eu não tenho muito conhecimento, se é a pessoa que eu acho que é. Então, deixa eu me apresentar, né? Que eu sou Marília, sou consultora de carreira, faço mentorias, né? Faço mentoria com a minha amiga Carissa. Nossa mentoria se chama Mentoria Carreira 180 Graus, que é para quem está mudando de carreira ou quer dar uma mudada, uma guinada, uma melhorada na carreira. Então a gente trabalha com esse tipo de mentoria, certo? No final desse mês a gente vai estar abrindo novas turmas. A nossa turma já está encerrando, o próximo encontro vai ser o último. E está sendo maravilhoso trabalhar com eles. Assim, é um aprendizado mútuo. A gente ensina, mas a gente aprende muito também. Boa noite, Edilene, Carla, que entraram agora. E a gente ajudando as pessoas e as pessoas também ajudando umas às outras. Então está sendo bem bacana essa experiência, tanto para a gente que está à frente, quanto para eles que estão nos dando o feedback, que estão gostando muito também, estão se encontrando, descobrindo seu propósito de vida. Boa noite, Laisa. Então, esse é o nosso trabalho, certo? São mentorias para quem está querendo mudar de ramo, de carreira, e para quem quer aprimorar a sua carreira, dar uma guinada, dar uma melhorada na sua carreira atual, certo? E hoje eu vou trazer esse tema sobre frustração, porque no ano de 2020 muita gente acabou se frustrando com a sua carreira, né? As coisas não foram tão boas para todo mundo e muita gente acabou se decepcionando ou o negócio não foi bem. Então, assim, muita gente se frustrou. E eu quis trazer esse tema hoje porque o filme Vingadores Ultimato, ele trata de uma frustração. Quem assiste os filmes, e qualquer filme de super-herói, a gente sempre aguarda que aqui o final do filme seja um final de vitória, né? É estilo aquilo, assim, o bem vença, né? E quem assistiu Vingadores Guerra Infinita ficou com uma sensação horrível. Eu mesma achei o pior filme da minha vida. Todo mundo ia assistir, eu demorei muito a assistir, e as pessoas diziam, vai mudar a sua vida, é o melhor filme da vida. Quando eu assisti, eu digo, o quê? Eu odiei esse filme, odiei, porque era uma derrota. O filme contava a história de uma derrota, de um fracasso, né? Então, pra mim, não batia, né, com aquela história de que o bem sempre vence, de que a justiça é feita. Então, aquilo fiquei indignada. Só que eu não sabia, né? E depois veio o filme do Vingadores Ultimato, onde eles revertem, a luta deles é para reverter essa situação. Então eu queria trazer hoje para vocês, em vez de eu contar aqui Boa noite, Ana Helena. Em vez de eu contar aqui a história do filme em si, contar o enredo todo, a gente vai tratar dos personagens, certo? A gente vai tratar de como cada um reagiu a essa frustração, como cada um lidou com essa frustração e como cada um fez para se recuperar, para se superar, dada essa realidade, dada a derrota deles, porque eles foram derrotados, eles falharam na missão deles. Então eles tinham que arrumar, ou eles seguiu a vida, ou eles tinham que arrumar um jeito de corrigir o que foi feito, né? E cada pessoa, cada ser humano, ele vai ter uma reação diferente ao lidar com a frustração, né? Cada pessoa vai ter um tipo de reação. O que a gente vai analisar hoje aqui, vocês vão se identificar nos personagens, quem vocês acham que vocês são. E, assim,
alguns reagiram muito mal. Então a gente vai tentar trazer o que é que poderia ter sido feito, como ele poderia ter reagido melhor, como é que ele poderia ter virado aquela situação de uma outra forma, certo? Não sei se vocês acompanharam, eu não consigo, meu Instagram, ele não dá a opção de compartilhar a figura. Tem alguns Instagrams que dá, não sei como é isso, ele atualiza uns e não atualiza os outros. Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês as figuras e a gente vai tentando descobrir quem é e discutir a reação de cada personagem, certo? Vamos lá para o primeiro. A primeira figurinha que eu coloquei foi essa aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ver se eu consigo botar e se vai ficar ao contrário, né? Então é melhor eu ler para vocês. Tá ao contrário aí para vocês, né? Me dê algum retorno. Se fica ao contrário para vocês. Eu vou ler aqui então. Sou um alto executivo, dono de uma multinacional. Me acho muito inteligente e capaz de lidar com qualquer situação. Porém, em uma crise, fiquei de mãos atadas. Minha frustração foi enorme, principalmente por perceber que fui incapaz de impedir essa situação. Tentei culpar os outros, mas o que mais me pesava era me sentir culpado. Fica de trás para frente, né? Pronto, aqui eu li para vocês a reação desse personagem diante do que aconteceu, né? Da realidade do filme, né? No Guerra Infinita, Thanos, que era um vilão, tinha um objetivo de acabar com metade da população do universo, né? Já que na realidade da história lá tem vida em outros planetas. Então, eles tinham que impedir isso e eles não conseguiram impedir. E aí, metade da população desapareceu, se desintegrou, inclusive alguns dos Vingadores e familiares e amigos. Então, esse personagem aqui, diante dessa situação, ele mesmo, em todos os filmes, como história do personagem dele, ele se acha muito autossuficiente, né? Ele acha que ele consegue resolver tudo, que ele tem capacidade para dar conta de tudo. Só que essa situação realmente ele não tinha o que fazer. Ele tentou o que pôde, mas não tinha o que fazer. Ele ficou culpando os outros, que é uma característica dele, que ele sempre faz isso, mas que na verdade ele tinha um peso na consciência, porque ele achava que ele tinha a condição de resolver tudo e não tinha. Vocês acham que é quem esse personagem? Vou dar um tempinho, porque sempre dá um atrasozinho. Boa noite, Jane. Gerson, boa noite, Gerson. Pode? Fala aí. Pode falar, quem souber pode falar. Homem de Ferro, aí. Você demorou, a Elisângela disse, é o Homem de Ferro, exatamente. O Homem de Ferro é aquele cara que tinha tudo na mão todo tempo, né? Então ele achava que ele tinha condições de fazer o que ele quisesse, porque se ele cresceu e tudo que ele queria se resolvia, ele achava que ele tinha condição. Ele não tem nenhum poder, superpoder, vocês já perceberam, né? Que o Homem de Ferro ele não tem nenhum superpoder, tudo depende do dinheiro dele. Então o poder dele é o dinheiro, e nessa situação o dinheiro não pode fazer nada. Então ele se sentiu assim, de mãos atadas. Ele assim, até de uma certa forma se reconciliou com o Capitão América, que ele teve um conflito antes, porque ele achava que ele podia resolver essa situação, né? Mas, no final das contas, o dinheiro dele não adiantou de nada, né? E, assim, o maior peso na consciência dele, para quem não assistiu o Guerra Infinita, o 2, do Guerra Infinita, é a morte do Homem-Aranha, né? Ele leva aquilo na cabeça dele, que ele não esquece.
E assim, no Ultimato, ele continua a vida dele, por incrível que pareça, ele é a única pessoa que consegue continuar a vida. Ele tem uma filha, tal, a vida dele tá muito melhor do que era antes. Mas ele não consegue esquecer isso, né? Ele, quando volta, culpa quem? O Capitão América, né? Que ele sempre culpa o Capitão América pelas coisas. Mas ele sabia que o remorso dele foi ele ver o Peter Parker morrer e ele não fazer nada, ele não poder fazer nada, né? E tem muita gente que é assim, né? Que se acha autossuficiente. E que uma frustração, às vezes, vem para mostrar que a gente não pode fazer tudo. Não é verdade? Boa noite, Kátia. A frustração, às vezes, ela surge para nos alertar que a gente precisa das pessoas, que a gente vai ter um momento que a gente não vai ter o que fazer. Isso vai ficar alheio às nossas condições. Então, às vezes, a frustração... Boa noite, Érica! A frustração, às vezes, ela vem para ensinar algumas pessoas que têm esse perfil, né? De que um perfil dominante, de que resolve tudo na hora, vamos lá e faz e acabou e tá pronto, que às vezes a gente tem que esperar. A gente tem que esperar, a gente tem que amadurecer, a gente tem que aguardar uma oportunidade da vida, do momento. A gente tem que se reinventar, a gente tem que mudar muita coisa que a gente acha, que a gente pensa. Vocês querem contribuir com alguma coisa? Ou alguém se identificou nesse personagem? Já passou por um momento assim, de que perdeu o controle das coisas e isso lhe frustrou? Porque esse perfil dominante do Homem de Ferro, ele é exatamente isso, ele quer ter o controle de tudo nas mãos. Tanto é que ele é o dono como se fosse o chefe dos Vingadores, né? Exatamente. Mas, às vezes, assim, a frustração de você não estar de mãos atadas naquele momento, às vezes faz você aprender a ter essa paciência, a confiar nas pessoas, né? Se identificou, auxiliadora? A confiar nas pessoas, a acreditar, a trabalhar em grupo, que às vezes a gente não sabe, a gente às vezes se junta, mas não tem paciência. Vocês podem perceber que o Homem de Ferro, ele não tinha paciência com o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho, ele queria analisar, ele queria ver as possibilidades, ele, não, bora, o que é que você tá vendo aí, diga logo. Então, assim, ele queria a ação, e às vezes a situação não deixa. Então, às vezes, uma frustração, ela serve para ensinar muita coisa a gente, né? A ensinar como tratar as pessoas, a ensinar a dar valor às pessoas, né? Porque aí ele sentiu muito a perda do Peter Parker. Então, ele sentiu assim como se fosse um filho, como se fosse alguém que estava ali aprendendo com ele. Então, aquele sentimento ali talvez ele não tivesse nunca sentido. Então, tudo isso vem como um ensinamento, como um tratamento. Exatamente. Esse perfil, ele tem facilidade de lidar com os desafios, mas se frustra quando não atinge o resultado. Aí essa frustração para ele é muito forte, muito pesada. Tem um momento do início do filme, que ele é como se ele estivesse querendo morrer, né? Quando a nave vem chegando, ele tá bem mal já, só tá ele e Nebulosa na nave, ele tá chegando na Terra, e a sensação que você tem é que ele não quer mais viver, por causa da frustração que é tão grande para ele. Exatamente. Isso aí já é depois, né? Quando ele relutou muito, não queria aceitar a máquina do tempo, que foi a solução dos outros que trouxeram para ele, mas que no final, até a conversa com a esposa dele, ela diz, né? Você não vai esquecer isso, você não vai esquecer essa perda. Então, você não sabe que dá certo? Então vá lá e vire essa história, né? O final dele é muito... Como é que eu digo? É muito significativo, assim. Ele realmente mudou totalmente o que ele era. A gente traça o objetivo e sabe como chegar lá, só que nem tudo sai como foi planejado. Exatamente. Às vezes o dominante, ele não se importa com
o meio não, sabe? Ele se importa com o fim, mas ele quer que o fim seja o que ele queria. E o que aconteceu foi que naquele momento, aquele fim para ele não aceitava, né? Só que ali não era o fim, só que nem ele sabia, né? Mas ali para ele foi uma frustração muito grande. E como um dominante lidar com a frustração é isso, é aprender a desenvolver os seus outros traços, as suas outras características, aprender a confiar nas pessoas, que ele não confia muito, que ele quer fazer tudo só, né? E aí foi aquele momento que ele ficou pensando, isso não vai dar certo, essa máquina do tempo não vai dar certo, até que ele mesmo testou. E ele viu que dava certo, danado, ele tinha que testar, né? Ele não aceitava a opinião dos outros. E sempre vai ter imprevistos, né? Uma pandemia dessa, ninguém, eu não vi um vidente dizer que ia ter uma pandemia dessa. Cadê os videntes? Os videntes sumiram tudinho. Então era uma coisa totalmente imprevisível. Então, tinha como a gente se preparar? Não tinha. Então muita gente teve que se reinventar, teve que trabalhar coisas que para elas eram muito difíceis. Mas a frustração, de uma certa forma, ela faz você superar alguma dificuldade sua no seu comportamento, na sua personalidade. Vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre esse personagem, sobre o perfil dele, sobre como ele lidou com a frustração e como no final ele acabou aceitando trabalhar em equipe novamente e conseguir o resultado que eles queriam. Vou dar um tempinho aí, dar um gole d'água aqui enquanto o tempo de chegar a mensagem de vocês. Não, ninguém mais quer comentar. Posso seguir para o próximo? Vou lá. O segundo personagem que eu coloquei lá foi o seguinte. Desde muito jovem, sempre quis servir ao exército. Isso vai ser fácil para vocês adivinharem. Mesmo muitos me dizendo que não tinha o perfil, segui obstinado meu propósito até conseguir. Mas, ao me frustrar recentemente, não consigo superar meu fracasso. Já procurei grupos de ajuda, mas não consigo seguir adiante. Fico sempre procurando uma forma de reverter a situação, em vez de esquecê-la e seguir em frente. Capitão América. É, exatamente. É o teu preferido, Capitão América ou o Homem de Ferro? Eu não gosto muito do Capitão América, não. Acho ele meio abestalhado. Mas acaba que ele é exatamente o meu perfil. Acho que é por isso que eu não gosto de me ver nele, se preocupando muito com as pessoas. Mas é isso mesmo, Capitão América. Era fácil, né? Porque ele, do carro negócio do exército. O Homem de Ferro. Eu sou apaixonada por Tony Stark. Mesmo ele sendo mimado, egoísta às vezes. Eu gosto demais daquele jeito espontâneo dele chegar assim no filme e dizer, eu sou o Homem de Ferro, né? De todo mundo, não sei porque os super-heróis sempre guardam segredo, né? E ele chegou no primeiro filme e já disse, eu sou o Homem de Ferro e pronto, acabou a história. Mas esse segundo aí eu falei, é o Capitão América. E vocês percebem que ele é totalmente o oposto do Homem de Ferro. E por isso que eles têm muito atrito, né? Que o Capitão América é um estável alto e o Homem de Ferro é um dominante alto. Aí eles não se batem. O Capitão América, ele pensa muito nas pessoas. Ele se preocupa muito com as pessoas. E vocês podem ver isso naquele filme Guerra Civil, que a briga toda é porque ele quer proteger o amigo dele, que é o Soldado Invernal, né? Que fez uma coisa terrível com o Homem de Ferro e é totalmente justificável que ele tenha raiva dele, mas ele continua defendendo o amigo. Ele é muito das pessoas, ele se dá tanto que ele se esquece de si. Ele só vai lembrar dele no final do filme do Ultimato, que pra mim é o final mais emocionante que tem, é o final dele. Mas você vê como é interessante, né? Enquanto uns se isolam, outros
querem culpar os outros, aí o Capitão América vai para um grupo de terapia. Aquilo ali foi muito engraçado. Ele foi se tentar superar a perda dele com os outros que também tinham perdido pessoas da família. Ou seja, aquela pessoa muito assim, da emoção mesmo, ligada às pessoas. E ele é uma das pessoas que, com a frustração, e ele não consegue esquecer das pessoas que foram perdidas, ele insiste numa solução. Ele e a Viúva Negra, que são os que batalham mais para descobrir uma forma de reverter a situação, né? Mas se a gente trouxer essa metáfora para a vida da gente, vamos dizer assim, que uma pessoa passou por uma frustração, alguma coisa que deu de errado no seu trabalho, ou foi demitido. Imagina se essa pessoa ficasse remoendo isso o resto da vida e não tentasse olhar para frente e procurar outra oportunidade. É complicado, né? Às vezes a gente fica se apegando com a derrota. A Viúva Negra também para mim é sensacional. A gente fica apegado com a derrota, procurando por que eu fui demitida, eu fiz tudo certo. E aí você não se abre para outras possibilidades, né? Isso é muito complicado. Você ficar enterrada na frustração, né? Você tem que aprender que aquele momento ali foi um momento de perda, um momento de fracasso, vamos dizer assim, mas que você tem que se reinventar e ir pra frente, e bola pra frente, né? No caso dele, esse personagem dele, nessa questão, nessa persistência, a persistência dele em si é muito boa. Porque quando você persiste, vamos dizer assim, vamos dizer que você teve uma frustração na sua carreira, que é a carreira dos seus sonhos. Então você empreendeu, ou você começou a fazer e não está tendo um retorno. Olá, Ana Cecília, boa noite. Que você esperava. Então, nesse ponto, a persistência dele de se frustrar e se levantar e tentar novamente é muito boa. Porque aí você vai continuar tentando, não é o primeiro obstáculo que vai parar você de continuar com o que você pretende, com o seu sonho. Se você tem muito definido isso, seu propósito, como ele tinha o propósito dele muito definido, então você buscar o seu sonho incessantemente, mesmo depois de algumas pequenas derrotas ou pequenos percalços, é muito importante também. E alguém se identifica com esse personagem? Eu sou muito... Eu não gosto dele, mas eu sou muito ele. Alguém mais se identifica com o Capitão América? Ou alguém tem alguma coisa a acrescentar desse comentário que eu fiz em relação à personalidade dele, a forma dele lidar com a frustração? Só eu que me identifico com ele? Glaucia? Isso. A maioria das frustrações profissionais vem de habilidades e competências que você precisa desenvolver, exatamente. A frustração ela pode estar ligada por você estar numa carreira que não é a sua carreira fim, seu propósito, e aí você se frustra. E a solução é você levantar, bater a poeira, né? E dar a volta por cima e procurar o seu propósito. Ou pode ser porque você começou o seu propósito agora. E aí você vai ter percalços que vão lhe aprimorando. Ninguém nasceu pronto. Então você descobriu o propósito, você começou a investir nele. E no primeiro momento não deu aquele retorno esperado. Mas você está começando, então você tem que ser persistente, né? Você tem que superar. Parece não. Aí, Glaucia disse que... Ana Cecília de Ana Paula é. Ai. Oi, tia. Um beijo pra tu. Olha,
Gláucia disse que se identifica com ele. E Carissa tá dizendo que Gláucia parece não é isso? Ah, pronto, olha Gláucia, depois tu conversa aí que Carissa quer saber mais do que tu sobre tu mesmo. Aí tá complicado, né? A bichinha insistente, parece não com você não. Mas alguém se identificou, alguém quer fazer algum outro comentário sobre esse personagem, essa reação que ele teve, quer acrescentar? Boa noite, Lilica. Tem o S dele, mas é mais focada. Ele perde muito o foco exatamente por causa das pessoas. Ele se preocupa tanto com as pessoas que ele perde o foco do que ele tem que fazer. Exatamente. Esse aqui, vou dar uma dica pra... Não, vou dizer não, senão vocês vão saber. Eu vou ler aqui pra vocês. Passei anos da minha vida trabalhando em uma empresa que me exigia um comportamento diferente do meu perfil. Por muito tempo achei que era aquilo que ela me impunha, até descobrir o meu verdadeiro propósito e seguir para outra instituição. Hoje, essa instituição passa por uma grande crise, mas me sinto na obrigação de ajudar meus colegas a se erguerem e superarem tudo, acolher e motivar quem precisa. Quem é esse personagem? Pior que ela sabe, Olha pra isso. Tá ruim, vice Glaucia, ela sabe mais do que tu. E aí, gente, quem vocês acham que é esse personagem? Esse vai ser mais difícil porque só vai saber quem acompanhou a história. Lilian? É Gláucia Lilian, Ou é Lilian Gláucia? Olha, a gente descobrindo os segredos aí de vocês. Lilian? Agora eu sei. E aí, gente, vocês já identificaram que personagem é esse? Vou tomar um gole d'água aqui enquanto vocês descobrem. Só vai saber mesmo quem é o personagem, quem acompanha a história do personagem desde o início. Ah, Lilian é Lilica Gomes. Ah, tá. Então, seja bem-vinda, Lilian, amiga da vida toda de Carissa. Vocês prestaram atenção na personagem que eu lia? Vocês estavam aí envolvidos no negócio, nessa história aí de Carissa? Vou ler aqui de novo para vocês se antenarem do personagem, tá? Passei anos da minha vida trabalhando em uma empresa que me exigia um comportamento diferente do meu perfil. Por muito tempo, achei que era aquilo que ela me impunha, até descobrir meu verdadeiro propósito e seguir para outra instituição. Hoje, essa instituição passa por uma grande crise, mas me sinto na obrigação de ajudar meus colegas a se erguerem e superarem tudo, acolher e motivar quem precisa. Você sempre rouba na cena. Oi, Jeane. Boa noite, Jeane. Seja bem-vinda. Boa noite, Alcineide. Eu já li 2 vezes o personagem, minha gente. Pelo amor de Deus. Tentem adivinhar quem é esse personagem. Viúva Negra, aí, ó. Jeane chegou aqui e já matou na hora a Viúva Negra. Muito bem, Jeane. Top. Vocês aí conversando. Vocês conversando aí e Jeane matou a charada, a Viúva Negra. A personagem da Viúva Negra, ela é muito interessante, porque... Ah, somos duas, então. Eu sou muito, muito, muito fã. A personagem da Viúva Negra é muito interessante, porque ela é um personagem que foi criado para ser frio, para ser calculista, porque ela era uma espiã russa, né?
Isso, era uma espiã russa. Era tão, uma coisa tão fria, assim, que eles tinham que ser, que ela faz até, todas as mulheres que entram nessa escola que ela foi treinada, fazem esterectomia, né, para não ter filhos e não ter apego nenhum. E ela foi treinada para isso. Mas nos Vingadores, você só percebe ela como uma pessoa que ela é conciliadora. Ela sempre tá no meio das brigas. Boa noite, Elson. Ela sempre tá. Pronto, Capitão América e o Homem de Ferro. É sempre a briga, sempre o foco são eles. E ela sempre está no meio. Ela sempre chega para um e fala, você tá certo, mas ele tem razão nisso, nisso, nisso. Aí vai lá pro outro. Você tá certo nesse ponto, mas nesse outro ponto, ele que tá correto. Então, ela sempre tem esse papel de conciliadora. Ou seja, ela foi treinada para ser um conforme muito alto, né? Ser muito fria, muito analista. E de, assim, seduzir, de convencer as pessoas, né? Para espionar. Só que ela nunca foi isso. Ela sempre foi um estável, porque ela tem esse papel de conciliadora, de tentar resolver os conflitos entre eles, de unir eles, de traçar alguma coisa. Ela, exatamente, a única pessoa que aquieta o Hulk é ela, e a única pessoa, quem vai atrás do Gavião Arqueiro, que ele fica revoltado, é ela. Né? Inclusive, a ligação que ela tem com a família do Gavião Arqueiro não é uma ligação fria, é muito amorosa. Ela trata os filhos dele como se fosse uma tia. Então, assim, ela tem uma amorosidade. Ela não é uma pessoa fria. Ela foi treinada para isso. Então, o que é que ela fez? Aquele treinamento dela, ela usa muito para convencer as pessoas a conciliar um com o outro. Eu acho, assim, ela é um personagem fantástico. Porque o que ela ela aprendeu de ser analista, ela analisa as pessoas, mas ela ajuda as pessoas. E depois desse momento de frustração grande que eles tiveram, ela, apaziguadora, exatamente, ela que ficou sempre à frente de juntar todo mundo, de chamar um, chamar outro, ela que convocou todos para se juntarem para fazer isso. Ela que vai atrás do Gavião Arqueiro, ela que convence ele a voltar, entendeu? Então, ela tem um papel central. Eu acho que ela é o centro dos Vingadores. Tanto é que ela é a única mulher. Assim, tem a Feiticeira Escarlate, mas ela, assim, não tem... Ela acaba não se envolvendo tanto, porque ela fica com visão e se afasta, né? Mas ela é mais, desde o início, sempre o centro deles. Eu sempre achei que ela sempre foi... Ela olhava pro Hulk mesmo. Pro Hulk mesmo, ela já olhava sempre com uma coisa como que quisesse entender ele, né? Enquanto as pessoas se afastavam, ela sempre tentava entender ele. Ela sempre tentava saber por que ele era daquele jeito, né? Então, e eu não vou contar o final porque a Carice não assistiu, mas eu fico revoltada com o final dela. Eu fiquei. Porque era pra ela ter tido... É porque do jeito que ela era, ela não ia ter outro final. Mas eu fiquei mais revoltada com ela do que com o Homem de Ferro. Ela é sensacional. E eu acho que é um tipo de pessoa que enfrenta uma frustração de uma forma muito, assim, ela está muito preparada para isso. Ela tem uma consciência tão grande dela, né? Uma firmeza tão grande que ela tenta tanto reverter isso que ela traz os outros junto com ela. Então é um tipo de pessoa que é uma pessoa influenciadora do bem. Ela estando num ambiente que acontece uma coisa assim, ela vai influenciar os outros a superarem essa crise. Do mesmo jeito, é muito resiliente. Pronto, claro, eu tô me achando demais feita a Viúva Negra, não, mas eu me sinto muito resiliente também, né? Nas minhas frustrações, sempre eu sinto que eu cresço muito. E do mesmo jeito que você tá num ambiente, vai ficar salva. Do mesmo jeito que você tá num ambiente de trabalho, ou na família, e tem uma pessoa que às vezes é tão negativa que puxa todo mundo para baixo, existe a pessoa também que levanta os outros, né? E ela é uma pessoa assim.
Uma pessoa dessa num ambiente, ela sempre vai incentivar, encorajar, né? Ela não vai, ela vai sempre, ela pode se levantar, mas ela não se levanta só, ela se levanta com os outros também, né? Então, é uma mistura de peças, porque você pode ver que o Capitão América é um estável também, e ela também é, mas eles lidam totalmente diferente da situação. É como se ela tivesse uma força pelo que ela passou, uma garra diferente. Ela acabou se contendo mais, né? Sendo uma pessoa que respira fundo, não se entrega àquela situação naquele momento, né? E tenta reverter. Como uma espiã, ela podia se encontrar em várias situações complicadas. Ela podia se encontrar até numa situação ali que ela podia ver que ia morrer, né? Mas ela tinha que, naquele momento, ser fria e tentar uma saída. Então, acho que isso também gera nela essa é a frieza, assim, é uma forma mais sensata de olhar para a situação, né? Igual a nós mães, que só choramos no banho para os filhos não acharem que a gente... É verdade. É uma coisa de mulher, né? É uma garra de mulher, talvez seja isso. A garra da mulher que diferencia do homem, né? Porque o homem, para lidar com a frustração, é muito diferente da mulher, né? A mulher, ela já está acostumada com a sentimentalidade, eu acho. Ela já tem aquilo nela. E o homem, quando enfrenta uma coisa assim, que mexe com o sentimental, para ele é diferente, né? E aí ele não tem tanta estrutura como uma mulher. Faz todo sentido. A mulher, a mãe, a mulher, ela tem já essa facilidade de lidar com os sentimentos. E o homem não tem. Porque o homem já cresce muito que não pode sentir nada, então para ele é muito difícil lidar com isso. Ela é analítica e então consegue agir pela razão e não somente pela emoção. Exatamente. Exatamente. Mas que você percebe que ela tem a preocupação e o carinho. E você vai ver no fim, o fim dela, que é exatamente isso. É exatamente o amor que ela tem, que ela não é fria. Por isso que é esse final dela, que eu não gostei. Ah, minha filha. É onde o machismo dói, porque eles sabem que... Ah, tem algum homem aí, pelo amor de Deus, não me condene. Mas minha gente. Homem é mais mole mesmo. É mais difícil. É a questão do sentimental mesmo. A gente já está acostumado a chorar as pitangas da gente todo dia. Eles vêm proibidos de sentir, exatamente. Aí quando chegam no momento que sentem demais, eles não sabem lidar com isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou eu posso passar para o próximo? Eu me identifiquei. Jeane se identificou com ela, não foi? Glaucia se identificou com ela? Ou não ainda? O Glaucia ainda não se encontrou. Quer dizer, Carissa que vai dizer, né? Se Glaucia parece ou não, né? Que a Glaucia sabe, Carissa sabe mais do que Glaucia. É por isso que ela é viúva negra, porque o marido era durão e morreu do coração. Ai, meu Deus. Essa é uma graça. E aí, Glaucia, se encontrasse, alguém mais se encontrou. Boa noite, Polly. Que eu vou ler o próximo, que já são 10 para as 9. Pra gente, pode ser que não dê tempo de ler todos, mas pelo menos eu vejo o que der mais para falar. Esse próximo aqui fala assim. Vou descrever. Tu tem um pouquinho dela. Bem pouquinho, viu? Porque o estável é totalmente contrário do dominante. Vai ter um pouquinho. Boa noite, Kiara. Vou ler aqui o próximo personagem, tá? Minha gente, se concentra aí.
Eu era um funcionário exemplar. Nunca recusei uma atribuição. Sempre fui rápido e certeiro. Mas por causa de um erro de outra pessoa, eu fui o mais prejudicado. Hoje eu me vingo de todos que me lembram a pessoa que cometeu esse erro. As persigo e prejudico. Não me traz de volta o que eu perdi, mas elas também não terão. E aí, quem sou eu? Quem sou eu? Esse aí já vai saber quem assistiu o Ultimato. Glaucia disse que tem algumas coisas que se identificou com a Viúva Negra, né? Quem é este personagem que eu li pra vocês agora? Credo. Mas é muito triste a história dele mesmo. É a história mais sofrida, eu achei. E como ele reagiu à frustração dele. Se você comparar a uma organização, ele fez exatamente isso. Ele ficou prejudicando os outros, se vingando nos outros, pela perda dele. E aí, ninguém? Posso revelar o segredo? Vamos, Jean, tu aí que é fera na Marvel. Ele também é um dominante. Ele quer resolver as coisas também muito rápido. Tá, eu vou falar. Tá vendo? Tá tudo perdido pra vocês. Gente, esse personagem é o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro, ele perdeu toda a família dele em Guerra Infinita. Toda a família. Não, ele vai se vingar das pessoas. Ele virou estilo, ele ficou muito amargurado. Então ele virou um vilão. No gibi ele vira um Ronin. Entendeu? Mas ele não mata as pessoas assim, ele mata os vilões. Ele vai atrás de gente que não presta e mata eles. Porque ele perdeu a família toda, ele perdeu a mulher e os 4 filhos. Só ficou ele. Então, ele fica muito revoltado. E ele é muito família, né, minha gente? E ele é bem assim, ele separa tudo. A família dele, quando ele tá com a família, ele é família. E quando ele tá com os Vingadores, ele é só aquilo. Ele não envolve, ele não mistura. Inclusive, quando eles estão fazendo essa ação com o Thanos, ele tá com a família dele, fora, numa casa de ele tá com a família dele. É um tempo que ele tá com a família dele. E aí, ele tá jogando beisebol e quando ele vai pegar a bola que volta, não tem mais ninguém. E aí ele fica tão revoltado que ele vira um Ronin, o personagem que ele vira é um Ronin, que ele sai. Um Ronin é como se fosse um samurai renegado. É um samurai que, naquela época, no Japão, sei lá onde, eles tinham um código de conduta. E quando o samurai quebrava aquele código de conduta, ele era excluído dos samurais. Ele virava um Ronin, que é como se fosse um samurai sem líder, sem rumo, sem grupo. Então, ele vira essa personagem. E ele não mata quem é bom, não, entendeu? Ele procura exatamente os vilões, pessoas que, feito o Thanos, querem prejudicar os outros. E ele sai matando todo mundo. E a Viúva Negra encontra ele. É bem difícil, assim. Ele tá muito transtornado. E ele não acredita. Ele não acredita que é verdade, que vai funcionar. Ela venha, que você vai testar. É você que vai testar. E você vai ver com seus próprios olhos que funciona. E ele só voltou por causa da ligação que ele tinha com Natasha. Porque eles eram muito, muito amigos. E Natasha também sentiu muito a perda da família dele. Que é como se fosse a família dela, entendeu? E a frustração dele é muito grande. Então você imagina que tem gente que quando perde alguma coisa, ou perde tudo nessa situação, você imagina que muitas pessoas já perderam muita coisa, perderam familiares, né?
nessa pandemia, tudo. E a frustração é tão grande que revolta. E muitas pessoas, elas se revoltam realmente numa frustração. E é difícil elas conseguirem se reerguerem se não for com a ajuda de alguém. Né? Alguém que dá a mão. Alguém que incentive, que apoie, né? Então, tem pessoas que vão reagir assim também. Principalmente pelo que elas perderam, dependendo do que elas perderam. Que vai ser bem mais difícil. Agora que você se ligou, não foi quem era? Elcio. Né? Então, a relação da frustração dele é uma perda muito pessoal, né? Tu acha que ele é C? Os artigos que eu li denominavam ele como D. Mas tem a questão da personalidade dele, né? Que é muito separada, o profissional do pessoal. Ele separa muito, drasticamente. Ou ele tá com a família dele, ou ele tá com os Vingadores. Ele é bem distinto, né? E eu falei eu quero D por causa de alguns artigos que eu li. Por causa que ele era muito, também assim, queria resolver muitas coisas rapidamente, né? Então, quando a pessoa tem essa frustração muito próxima, né? Olha, tá vendo? Por isso mesmo que tu achou, porque Elson se identificou com ele, não foi? Então a frustração dele foi muito, muito grande. E aí ele só vai... exatamente. Agora, eu falando e ouvindo o que eu tô falando, realmente. Boa noite, Kátia. Ele é um C mesmo, porque o C, ele precisa da ajuda das outras pessoas para enxergar, né? Para mudar a visão que ele tem. Que ele acha que só o que ele pensa é o que tá certo, né? E nesse momento, a Viúva Negra, ela é bem fundamental. C de Cabral, é isso aí. Boa noite, boa noite. Então, vai ter muitas pessoas que vão ser assim, que para superar uma frustração, principalmente quando tem uma perda muito grande, muito próxima, ela vai precisar da ajuda de outras pessoas. E aí, se você não se identifica com esse personagem, esteja sempre atento a perceber se tem alguém assim perto de você, que essas pessoas vão precisar de alguém para incentivar e para ajudar no momento de uma frustração. Boa noite, Vitória Laura. Boa noite, Vitória Laura. E é de poucos amigos, muito presa à frustração, exatamente. Boa noite, Maria, né? Decidi tecer. É Maria, né? Da comunidade Onei. Boa noite, Maria. Ele é de poucos amigos, exatamente. Eu acho que a única amiga dele, pessoal, assim, era a Natasha, né? Aí perdeu a família toda, aí ele se viu sem chão, né? Então, Elcio se identificou muito com ele. Ele é isso, né, Maria? Seja bem-vinda, viu? Ele tá totalmente identificado aí com o Gavião Arqueiro. Gostou mesmo da personagem. Boa noite. Vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre ele? Sobre o Gavião Arqueiro, sobre a reação dele, sobre a frustração no caso do C. Senão eu vou já ler o próximo. Esse aqui é cariça pura. Eu vou ler, tá, gente, o próximo, porque já vai tá dando a hora já. Pelo menos esse aqui. Eu estava em uma atividade externa quando a organização de trabalho passou por problemas. Quando eu retornei, todos colocaram as expectativas em mim, o centro das atenções, né, o cara, para resolver essa situação. Só que, por um erro meu, a empresa se afundou ainda mais. Fiquei com tanta vergonha de encarar as pessoas que confiaram em mim, que pedi demissão e me isolei. Ele voltou, o Gavião Arqueiro, ele voltou só por causa da família, não voltou por nada mais. Ele não tinha apego com nada mais, né? Só com a família dele. Mas Arqueiro do que Gavião. Vocês escutaram? Quem? O que eu li agora é Hulk? Não.
que eu li agora, não é Hulk. É interessante que o Hulk também estava externo, mas não era ele, não. Não é o Hulk. Thor. Quem é a estrela do momento, minha gente? É o Thor. O Thor gosta de aparecer. Pelo erro é Thor. Não, mas